Bom dia, terceirão. Espero que a semana de vocês tenha sido boa. Peço desculpas pelos minutinhos de atraso. O computador tem uma pegadinha bem legal que eu coloquei ele aqui para poder iniciar e ele fala assim: oi, tudo bom? Eu preciso instalar umas atualizações do Windows. Então, nós temos Provit, né? Na próxima semana. Vamos dar um tapa no conteúdo dela? Rapidito. Isso, agora estabilizou. Então, olha só. Nosso conteúdo da semana que vem, então, nós vamos com cordados, peixes, anfíbios e répteis. 3 grupos, beleza? E aí, eu vou retomar os principais assuntos desses termos com vocês. E que delícia de vida rever vocês. Nossa, cara. Muito, muito bom. Saudadonas já. Animadas à mesa. Saudade, professor. Então, é o seguinte, ó. O áudio, por algum motivo, não tá saindo onde deveria. Deixa eu arrumar um negócio aqui rapidão. Me dá um oi rapidinho para eu ver se trocou certo aqui o áudio. Fala qualquer coisinha. Qualquer coisa. Pronto, rolou demais, Luane. Obrigado. Filhotinhos, então olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o roteiro de revisão aqui, tá? Com as características gerais, aqui tem um quadro de uma aula anterior, e aí a gente vai tratar as principais questões, as principais perguntas. Semana passou super rápido para mim, não sei como é que tá a sensação de tempo para vocês. Mas parece que agora era sábado de novo. Deixa eu trocar de câmera aqui. Isso. Então, let's go. Amores, eu começar pelas características gerais dos cordados, as principais características deles. Os 2 primeiros tópicos relevantes têm a ver com quais são as características principais dos cordados e em que subgrupos eles estão classificados. O último tópico dessa primeira parte está ligado exatamente à ideia de quais são os representantes de cada um dos grupos. Aí, se tudo deu certo, né, e chegou as coisas direitinho para vocês, vocês têm os meus slides e os quadros, né, que eu fiz nos últimos sábados. Então, se você puder, confere para mim, por favor, se slides gerais de cordado quadros. Se você puder, depois dar uma conferidinha nisso para mim, por favor. Porque caso não esteja, eu me certifico que antes da gente vai embora aqui de manhã, que isso esteja com vocês. Então vamos lá, revisão geral. Vou começar então com os coordenados gerais. E aí, as principais informações vão estar associadas ao seguinte: 3 tópicos.
E o último. Pronto. Em relação às características gerais dos cordados, lindões, lindões, essas as principais informações que a gente precisa se ater, tá? Em relação àquele primeiro trecho, né? Então, a nossa ideia aqui é a seguinte, ó. Trabalhando com características gerais, só para poder te relembrar, todos os cordados vão apresentar notocorda, né? Que em algum grupo de criaturas conhecidas como vertebrados, ela é substituída pela coluna vertebral. Aí eu gostaria de ver o seguinte, queridos. Essa semana, por causa da dúvida de um aluno, eu fui dar uma... Deixa eu posicionar esse microfone melhor. Vocês me ouvem bem? Filhotinho, vocês me escutam com transparência, nitidez? Eu troquei meu setup para um outro rolê. Pronto. Então, aí, dando sequência. Então, é o seguinte, ó. Quando eu comentei a respeito das características gerais dessas criaturas com vocês, eu comentei a respeito da notocorda, né? E aí eu gostaria que você desse uma olhada no seu material, porque eu fui ver os materiais de ensino superior de embriologia e eles usam uma linguagem diferente do que está nos livros didáticos. Eles não falam que a notocorda forma a coluna vertebral. A notocorda, ela é substituída pela coluna vertebral. Quando o embriãozinho do cordado está em fase de desenvolvimento, a estrutura que serve para orientação do eixo lombar dele é a notocorda. E aí, as células da mesoderma em volta da notocorda vão formando a coluna vertebral, tá bom? Eu estou comentando isso com vocês porque alguns materiais didáticos em biologia utilizam o termo que a notocorda dá origem à coluna vertebral. Só que o que acontece? Como eu disse, né, um aluno me procurou com uma dúvida de uma questão, e aí eu fui olhar outras questões, é mais recorrente as questões vestibulares utilizarem o termo é substituída por. Então, a notocorda, ela substitui a coluna vertebral, beleza? Na verdade, não, ela é substituída pela coluna vertebral. Então, notocorda, estrutura de sustentação quando o bichinho é embriãozinho. No grupo de criaturas que vai formar os vertebrados, aí ela será substituída pela coluna vertebral. Beleza? Então, é a primeira característica. Segunda característica, fendas branquiais, tá? Aberturas por onde você tinha brânquias ainda que em estágio embrionário. Próxima característica, tubo nervoso dorsal. E a última, cauda pós-anal. São as 4 características básicas que... Aí, só para te lembrar em relação aos grupos, a gente vai fazer o seguinte. Você tem o grupo dos protocordados, que são chamados cordados primitivos, né? E os vertebrata ou craniata, tá? Dentro dessas duas subdivisões. São as primeiras subdivisões que a gente faz. Eu não vou reescrever para a gente ganhar tempo e revisar todos os outros tópicos a respeito dos outros grupos. Então, eu estou só retomando as ideias com vocês, né? A ideia é que vocês tenham imagem desses quadros que a gente fez. Isso também tem no slide básico de cordados. Então é o seguinte, entre o grupo dos protocordados, você tem outra subdivisão. Uma galerinha conhecida como urocordados, que é o grupo de criaturas na qual tem as assídeas, e um grupo de criaturas conhecido como cefalocordados, que são onde está o grupo, as criaturas chamadas de anfioxos. Os cefalocordados, apesar de apresentarem cabeça e notocorda, eles não formam a coluna vertebral. Então, cefalocordados e urocordados definem um grupo de criaturas que a gente já chama de protocordados, ou cordados mais primitivos. Tá? E aí, dentro do grupo craniata ou vertebrata, é a mesma coisa, tá? É porque as criaturas que têm crânio também têm vértebras, tá bom? Então, craniata e vertebrata são duas palavras diferentes, apesar de designar estruturas diferentes, mas designam o mesmo grupo de criaturas. Aí, ali dentro dessas criaturas, meus amores, a gente vai ter basicamente o seguinte: um conjunto de criaturas chamados de agnatos, que não possuem mandíbula, e um conjunto de criaturas chamadas de gnatostomados, que são as criaturas que possuem mandíbula, tá
bom? Na minha seleção de questões para essa nossa primeira avaliação, amores, desse segundo semestre, eu não utilizei questões em que você precise redigir esses nomes, assim, ó, gnatostomados. Mas eu gostaria que você se familiarizasse com eles. Se você vê a palavra escrita, você se entendesse a que ela se refere, tá bom? Então, agnatos sem mandíbula e gnatostomados com mandíbula. Aí, dentro dos representantes, os agnatos são os peixe-bruxa ou lampreia, aqueles peixinhos que a gente viu com tipo um desentupidor de pia, né? Uma ventosa cheia de dentes. Ele tem isso aqui, ó. Beleza? E o grupo de criaturas que nós chamamos de gnatostomados é onde estão aquelas subdivisões, né? As grandes classes, né? Os superclasses. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tranquilo? Então, do ponto de vista de classificação, são essas características. Minha câmera travou aqui, deixa eu destravar ela que eu sei o que é. Rapidex. Só deixando aqui no modo avião, porque o povo tá me ligando. Pronto. Aí, filhotes, dando continuidade, então, só aproveitar para parar e mudar ele ali para o modo avião, que eu não recebo chamada. Indícios. Aí qual que é o rolê? Então, dentro dos representantes, eu estou pensando em representantes, exemplos de criaturas dentro de cada um dos grupos. Isso aqui finaliza a primeira parte. São basicamente os 3 tópicos que você precisa a respeito desse conjunto de criaturas. O seguinte, quando a gente chegar em peixes, que é o segundo, a gente vai ter alguns tópicos. O primeiro deles, meus amores, está relacionado às características gerais que os peixes têm e a características relacionadas a adaptações ao nado, tá? Então, vou pensar o seguinte. Vou trabalhar primeiro aqui com grupos. Grupos de representantes. Condrites são tubarões, raias e os osteites são, você pode citar os outros peixes que não são tubarões e raias. Sardinha, atum, bagre, tucunaré, tá bom? Condrites são criaturas cujo esqueleto não tem ossos. Osteites são criaturas cujo esqueleto é formado por ossos e cartilagem. Aí os condrites, o esqueleto é exclusivamente cartilaginoso. Ainda dentro dessa ideia aqui, vou trabalhar com exatamente com o quadro que estava desenhado aqui anteriormente. Vamos recapitular algumas das diferenças entre o grupo de criaturas, lindões e lindonas. Olha só, eu começo pelo formato do corpo da criatura. Escrever primeiro os condrites, depois a gente retoma as principais ideias dos osteites. Os condrites. A cauda deles, da nadadeira, a nadadeira caudal, a parte de cima é maior do que a parte de baixo. A posição da boca da criatura é ventral, pegando vento, você viu o tubarão, assim, a boca dele não é na ponta aqui, ó, é mais embaixo, a posição mais ventral, né? Então ele retrai o focinho assim para poder conseguir morder e normalmente inclina o corpo assim para conseguir morder. Ele não vai chegar a se morder de frente, dificilmente. Se ele chegar assim e abre a boca, ele bate o nariz primeiro, saca? Dá para fazer mais ou menos a mesma representação pela minha mão aqui assim, ó. Se ele chegar de frente assim, ó, ele vai encostar o nariz primeiro, o focinho primeiro. Aí, linditos, outra característica, nos peixes cartilaginosos, as fendas branquiais estão à mostra, né? Estão visíveis, por exemplo. Tá. Os peixes cartilaginosos vão apresentar como órgão de eliminação do sistema digestório cloaca.
se associa cedo cartilaginoso com cloaca, beleza? Quando a gente vem para os peixes ósseos, as principais diferenças em comparação com os peixes cartilaginosos está relacionado com a ideia do seguinte: os peixes ósseos têm a nadadeira caudal mais igualizada, né? A gente chama ela de homocerca. Você não vê as fendas branquiais porque elas estão cobertas por uma placa, o peixe fica fazendo assim, né? Essa placa é o opérculo, tá? Ok. O peixe ósseo, ele tem uma estruturazinha que a gente chama de bexiga natatória. Ela, inicialmente, não é utilizada para que ela seja enchida de ar, e aí o peixe é capaz de ajustar a profundidade dele sem ele ter que ficar nadando o tempo inteiro. Os peixes cartilaginosos não têm bexiga natatória. Então, o peixe cartilaginoso, tipo um tubarão, mesmo quando ele está dormindo, ele ainda fica se movendo lentamente, tá? Ou então, alguns deles, como acontece com alguns cações, são esses tubarões de porte menor, eles são um pouco mais alongados, eles descem para o fundo oceânico mesmo e ficam parados dormindo no fundo oceânico. Mas é incomum, porque essas criaturas, elas precisam ingerir água, né, para poder fazer a água passar pelas brânquias e eles respirarem. Então é mais comum eles continuarem nadando, mesmo em estágio de sono. Ah, eu lembrei de uma estrutura que tem nos cartilaginosos e não tem nos ossos, hein? A bexiga natatória está presente nos ósseos. E a válvula espiral, que é uma, como o próprio nome fala, né, uma válvulazinha em formato de hélice, está presente no intestino dos peixes cartilaginosos. Ela facilita a absorção de alimentos. Então, são algumas das diferenças, né, que eu citei e que a gente conversou junto. Nesse grupo aqui também, queridos, a gente vai poder conversar sobre especializações. Algumas especializações presentes nessas criaturas. Vamos lá. Nadadeiras, por exemplo. O formato do corpo que é achatado lateralmente. Então, enquanto os vermes têm o corpo achatado dorso-ventralmente, ele é achatado assim, ó, o peixe é achatado lateralmente. Eu não posso falar para você que todos os peixes têm esse formato. A gente chama isso de formato hidrodinâmico. Mas esse formato ele é um formato muito comum nesse grupo de criaturas, sejam eles condrictes ou osteites. Nós interpretamos que isso facilita, né, o deslocamento dessas criaturas em ambiente aquático. Além do corpo deles também tem um muco. Se você se lembra de quando já teve peixe alguma vez, eles são escorregadios, né? Entre os peixes cartilaginosos, nós temos o corpo coberto por umas placas dérmicas. Então, são plaquinhas que são vizinhas umas das outras, justapostas, tipo lá no tecido epitelial, e isso dá uma aspereza para o corpo do bichinho. Não sei se já teve oportunidade. Nesses lugares que vendem essas iguarias de frutos do mar, algumas vezes tem tubarões pequenininhos para poder vender, cações, né? E aí, quando você passa a mão nele, ele é lisinho no sentido, e se você voltar, é extremamente áspero, tá? Então, eles têm essas placas dérmicas. Ao passo que os peixes ósseos têm ou escamas revestindo o corpo, ou como acontece com alguns peixes, né, tem couro revestindo o corpo, um couro fininho. Então, o tipo de revestimento do corpo pode mudar de criatura para criatura. Uma outra especialização que essas criaturas vão apresentar, meus amores, é a ideia de linha lateral. A linha lateral é um órgão sensorial, vou colocar uma região sensorial, que fica na lateral do corpo da criatura e que detecta tato, basicamente, detecta vibrações na água. Eles utilizam isso para, por exemplo, não só fugir de predadores, mas se você já viu um cardume de peixe se deslocando, cardume de peixe é pleonasmo. Se você já viu um cardume se deslocando, quando um muda de direção, todos mudam praticamente ao mesmo tempo. O atraso, o delay entre a resposta de um peixe e outro é muito curto. Senão eles se embolavam, né, nos cardumes e viravam uma zona, toda vez que eles mudassem de direção. Entre algumas características, deixa eu colocar aqui ecologia. Vamos lá.
Em fisiologia, amor, você vai analisar os mesmos aspectos toda vez. Todas as criaturas que você for conversar a respeito, todas as criaturas que você for revisar em fisiologia, você vai discutir sempre os mesmos aspectos. Na fisiologia, nós estamos interessados em como que a criatura são esses aqui os aspectos fisiológicos que você vai precisar comparar de todos os grupos de animais, tá? De qualquer grupo dentro do animal. Toda vez que falar de fisiologia animal, estamos nos referindo a esses tópicos aqui. Então vamos lá. Dá para responder isso aqui, queridos, muitos desses termos com uma palavrinha só. Tanto que, como eu comentei com vocês, não é incomum o pessoal colocar isso aqui em tabelas disponíveis na internet, tá? Se você der uma fuçada, por isso que eu escrevi no futuro. Se você der uma fuçada, você acha essas tabelas com essas comparações na internet. Você que está se preparando para os vestibulares, cara, e eventualmente vai fazer provas que são mais difíceis. Por exemplo, a prova da UEG ela é mais específica do que a prova do Enem, por exemplo. Tá? Cai mais especificidades de biologia, mais detalhes na numa prova da UEG do que na prova do Enem, propriamente dito. Minha recomendação é assim, ó, não baixa essa tabela pronta não, mano. Faz ela lá no Excel, tá? Ou no Excel, ou então em algum outro aplicativo, mas faça a sua tabela. Amores, o único jeito de eu guardar essas características aqui é por repetição. Eu já disse isso para vocês em outros assuntos que a gente conversou, né? E aí, quando você constrói uma tabela, apesar do tempo que você vai levar para poder fazer ela, você gasta para poder fazer uma vez só. Querendo ou não, você fez duas leituras ali. Uma para poder chegar nas características da criatura, outra para poder redigir. Então, eu estou comentando o seguinte, por exemplo, em todos os slides de zoologia disponibilizados meus para vocês, eu coloco um slide central de teoria, né? Onde eu coloco toda a teoria por subtópicos. Foram poucos slides que tinham mais de uma página de teoria. Mas, óbvio, durante as aulas a gente pegou e desenvolveu cada um dos tópicos, né? A ideia é para poder fazer uma revisão rápida. Qual que é a vantagem da tabela? Estabelecer comparação. Pessoal, nossa, e do peixe para o anfíbio, o que mudou? Ah, do peixe para o réptil, o que é diferente? Então, dentro dessa ideia, uma tabela ela é mais prática, porque ela vai permitir que você não precise abrir 3 arquivos para ficar olhando na teoria em outro. Ficou? Então, nesse sentido, vai ser útil. Vou tentar escrever agora. Acho que não ajudou muito, não. A hora que eu vejo na tela, que dá para ver que tá torto, mas beleza. Amores, bem breve, ó. Nos peixes, respiração branquial, e existem alguns peixes que são chamados de peixes pulmonados, né? Dentre os peixes cartilaginosos, desculpa, ossos, alguns deles, a bexiga natatória assume uma função acessória similar à de um pulmão. Digestório completo, você pode responder completo em todo o grupo dos cordados, tá bom? Na verdade, o sistema digestório já é completo para nós, aqui na zoologia, amores, desde os nematóides, os vermes cilíndricos, lá atrás, tá bom? Aí, os cartilaginosos é cloaca e os ossos, ânus. Circulação. O sistema circulatório deles é fechado, é incompleto e o sangue passa uma vez só pelo coração, tá bom? Então, é uma circulação que a gente chama de simples. Excreção. Eles podem excretar amônia ou então ureia. Em geral, os peixes cartilaginosos excretam amônia, enquanto os peixes ossos excretam ureia. Sistema nervoso. Quando a gente falou aqui sobre a linha lateral, por exemplo, ela é uma especialização do sistema nervoso. Então, é um órgão sensorial tipo, extra desse conjunto de criaturas. Como é uma característica que não aparece em muitos outros grupos de seres, vale a pena dar um destaque para essa característica. E aí, só para poder te lembrar, né? Em todos os cordados, cérebro
e sistema nervoso do tipo dorsal, tá? Você tem a medula espinal aqui, protegida pelas vértebras, né? E a associação dela tá dorsal. Paladino, por que isso é relevante, cara? Porque em todos os outros grupos de criaturas antes dos cordados, o sistema central, o eixo principal de nervos que se irradia para o corpo da criatura, passa no ventre e no dorso, tá bom? Reprodução. Em todos os cordados, as criaturas são dioicas, tá? Tem sexos separados. Você tem o macho e tem a fêmea. Especificamente falando, aqui nesse conjunto de criaturas, os peixes ósseos, em geral, têm fecundação externa, os peixes cartilaginosos têm fecundação interna. Eu quero te relembrar a estruturazinha que a gente viu do tubarãozinho, com aquelas duas nadadeiras que a gente chama de nadadeiras sexuais, né? É um órgão de cópula dos peixes cartilaginosos que a gente chama de clasper. Aí, essas criaturas são ovíparas. O ovinho é sem casca. Ovo com casca é uma característica que vai surgir só nos répteis, tá? Então o ovinho é gelatinoso, ele é mole. E alguns peixes podem ser ovovivíparos, que reproduz por ovo, mas o ovo se desenvolve na cavidade abdominal da criatura, tá? Em geral da fêmea, mas existem exceções. Tem algumas criaturas que podem ser o macho, como acontece com os cavalos marinhos, vocês conhecem, por exemplo. Meus amores, até aqui, nessa parte de peixes, há alguma dúvida? Assim, eu estou passando mais rápido, né? A gente já trabalhou esse conteúdo. Eu estou te mostrando que elementos você precisa revisar, né, para a nossa próxima avaliação. Até aqui, paz? Pode seguir? Deixa eu ver. Massa. Olha só, essa semana, um aluno de uma outra escola me perguntou assim, Paladino, nossa, cara, zoologia é embaçado de estudar porque é muito decoreba, é muito descritivo. Botânica também, você parar para pensar. Botânica, quando você está descrevendo, quando você está vendo os grupos de plantas, a anatomia dos vegetais, os tecidos que os vegetais têm, por exemplo, isso é extremamente descritivo. É por isso que utilizar atalhos de memorização ou usar métodos comparativos para poder estudar é mais útil do que você ficar tentando decorar as informações de maneira individualizada, separada, tá? Nós, professores, queridos, não temos como garantir, assim, o que vai e o que não vai cair, né, nas avaliações. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Zoologia é um conteúdo muito explorado nos vestibulares? Não. Não é um conteúdo muito explorado nos vestibulares. Paladino, o que é muito explorado nos vestibulares? Ecologia e citologia. Esses dois assuntos, Brasil afora, né? Aí as estatísticas variam um pouco de universidade para universidade, mas ecologia e citologia, eu incluiria fisiologia humana também, são muito explorados. Agora, queridos, assim, ó, quantas vezes ao longo da jornada de vocês como alunos do ensino médio, vocês não acompanharam alunos mais velhos do que vocês, falando assim, ó, caraca, eu não entrei por duas questões. Nossa, ficou me faltando uma questão. Nossa, eu estou na lista de chamada ali e eu não estou entre os primeiros chamados classificados por uma diferença de centésimos. Então, amores, assim, qual que é a nossa discussão? Por mais que alguns conteúdos sejam estatisticamente mais recorrentes do que outros conteúdos, nós professores não temos como garantir assim, ó, que, cara, não vai entrar nada de zoologia. Por isso que a gente discute toda a matéria, sabe? Por isso que a gente vem passando por todo o conteúdo para tentar garantir que, se aparecer um conteúdo detalhado, por exemplo, de zoologia, ter sido alguma coisa que a gente já tem discutido e que você tem aquele start de lembrar. Isso aí, meus amores, vai variar muito, esse esquema do start de lembrar. Tem algumas matérias que são mais palatáveis para alguns alunos do que para outros. Então, assim, vão ter alunos que gostam de genética, tem outros na mesma turma, com o mesmo professor, professora, que detesta genética. Vão ter alunos, cara, que gostam de histologia, e, por exemplo, eu odeio histologia, cara, eu dou aula de histologia, eu odeio. Assim, estudo, conheço o conteúdo, mas eu não tenho prazer em pegar material de histologia para poder ler. Eu estudo na força do ódio, como vocês costumam dizer, né? Alguns assuntos, para mim, são extremamente gostosos de discutir. Zoologia e botânica, na parte comportamental das criaturas, e as plantas também apresentam comportamentos, na parte de interações entre os seres, eu adoro. Sabe, na aula passada, quando a gente estava répteis, por exemplo,
Eu acho essa parte muito legal de comportamento animal. O trecho de ficar descrevendo características, é preguiça, isso aqui. Mas, como eu já comentei com vocês no início do ano, amores, esses conteúdos que são de memorização, você tem diferentes jeitos de se posicionar em relação ao conteúdo. Você pode se colocar assim: ah, não, cara, esse trem tem que decorar, nossa, velho, nossa, que saco, você tem que ficar sofrendo esse trem, cara. Ou assim, ó, tem que decorar. Eu já disse para vocês, eu odeio esse ditado, mas é uma das situações que ele cabe e cabe bem, sem provocar lesão em ninguém. É aceita que você sofre menos, cara. É esse rolê. Essa parte de memorização, eu não conheço uma outra estratégia eficiente para memorização que não seja a repetição. Na verdade, eu conheço uma, mas ela só não vale a pena, né? Trauma. Quando você tem uma situação que provoca um trauma, por exemplo, aí você cria memória olfativa daquela situação, gustativa, sonora, por exemplo, não vale a pena, né? Se a cada conteúdo de decorar fosse provocar alguma forma de trauma em vocês, deuses me livrem, todos eles. Amores, então, ecologia. Que nível trófico os peixes não têm como ocupar? Tem 2 níveis tróficos que não tem jeito dos peixes ocuparem. Mandem para mim no chat, se você puder. Pensa nos vários tipos de alimentações que os peixes podem ter. Tem 2 níveis tróficos que não tem como se encaixar com os peixes. Quais são os níveis tróficos? Para eu juntar isso aqui um pouquinho com a ecologia. Em larga escala, você tem 3 níveis tróficos. O primeiro deles, que é a base de tudo, que é o nível trófico dos... Vai, gente, conversa comigo. Produtores? Isso. Peixe não pode ser produtor. Então, fora, off, tá? Criatura heterotrófica. Qual que é o... Não vou falar que é o mais... Não é o superior, porque aí nesse ponto deles não seria o nível trófico superior. Mas tem um nível trófico, cara, que basicamente se alimenta de todos os outros níveis tróficos. Como é que é o nome desse nível trófico? Ele vai ingerir matéria orgânica de todos os outros níveis tróficos quando eles morrem. Fungos? Isso. Aí os fungos são um representante do nível trófico de decompositores. Então, olha só. Nós temos produtores, consumidores e decompositores. Não cabe colocar os peixes nem nos produtores e nem nos decompositores. Os peixes vão ser consumidores. Aí alguns grupos de peixes podem ser consumidores primários, se alimentar de algas, de plantas. Alguns grupos de peixes podem ser consumidores secundários, terciários, mas qualquer que seja a classificação deles, eles vão estar embutidos, imbuídos, né, do nível trófico de consumidores, beleza? Além disso, você pode pensar que os peixes podem estabelecer relações ecológicas tanto harmônicas quanto desarmônicas. O que eu poderia pensar em relações ecológicas harmônicas dos lindões? Para poder simplificar aqui. Procurando Nemo. Lembra da interação ecológica entre os peixes palhaços e as anêmonas, né? Ali você tem uma interação harmônica entre esses dois grupos, e ela é uma interação harmônica do tipo interespecífica, porque é entre espécies diferentes, tá bom? Uma relação ecológica desarmônica, levando em consideração os peixes. Predação, os peixes predadores têm uma relação ecológica desarmônica com as suas presas, tá bom? Então é dentro dessa ideia. Sobre peixes e cordados, finisher. Nosso próximo grupo. Anfíbios, eu vou começar do mesmo jeito. Grupos e representantes. Taxonomia, tá? Eu estou pensando aqui em grupos, estou pensando aqui nas subdivisões que o grupo apresenta, que o grupo tem.
Lindos, lindos. Eu diria que de todos os grupos dos vertebrados, o grupo dos anfíbios é o menor deles. Assim, quando eu falo menor, eu falo que tem menos informação específica relevante. O grupo dos anfíbios, eu vou ter basicamente os anuros, que são sapos e rãs, os ápodes, os urobela, que são os que não apresentam cauda, não apresentam, isso que tem cauda, perdão, ó, anus, que é os dos sapos e rãs, urodela, que é o dos que tem cauda, ele também é chamado de caudata, é o das salamandras, e os ápodes, que são os que não apresentam patas, são chamadas de cecílias ou cobras cegas. Tá? Então são essas as três subdivisões. Um aspecto muito marcante desse grupo é a transformação que acontece tanto nos adultos quanto nos urodelos, que é o processo de metamorfose. A criatura nasce em estágio larval, então vai passar por um processo de transformação, e esse processo de transformação vai envolver a regressão de alguma estrutura e o desenvolvimento de outras estruturas que o bicho não tinha quando ele nasceu, em especial a todo esse processo de metamorfose vai levar a uma mudança fisiológica na criatura. Então, essa metamorfose aqui ela já está associada com a fisiologia. As principais mudanças são no aspecto respiratório. O bicho em fase aquática comumente tem respiração branquial, e à medida que cresce e se desenvolve,